Elias era humano. E ser homem era uma das obras-primas de Deus, criado por Deus, primeiro, para refletir a glória de Deus e a majestade de Deus. Deus criou o homem para isso, para refletir a sua imagem, a sua glória. E Elias era o homem. Elias era o escravo. Elias é aquele que era criado. Porque o escravo é aquele que não tem liberdade própria. Porque ele é servo, ele tem um Senhor sobre a sua vida. Ele sabe que há alguém maior sobre a vida dele, ou seja, então ele não faz aquilo que ele quer, porque ele sabe que ele tem o Senhor. A palavra hebraica quer dizer, depende a fé, quer dizer escravo. O Elias profeta, a palavra no hebraico quer dizer na Bíblia um grande profeta, que no Antigo Testamento é uma pessoa devidamente vocacionada a falar em lugar de Deus ou por Deus. É assim o profeta. Era um porta-voz de Deus para dizer aquilo, oficialmente que a divindade queria. Essa era a missão dos profetas da época. Veja a vida de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel e outros profetas da Bíblia. Eles tinham como missão decretar aquilo que Deus mandava que fosse falar. Então o profeta tem para preservar o conhecimento divino e mostrar e revelar o único Deus. Essa é a função do profeta. Então Elias é homem, dotado das mesmas paixões que nós. Como diz o escritor, no livro de Tiago, Elias era servo, não andava da sua própria maneira, tinha um Senhor sobre ele, e Elias também é profeta. E aqui nasce o ministério de Elias, capítulo 17. E é sobre isso que eu quero falar. Porque todos nós temos um chamado, o ministério de Deus, uma vocação. A vocação quer dizer o ato de chamar. Existem três tipos de vocação. A primeira específica, que é aquela que Paulo diz em Efésios capítulo 4, que Deus chamou profetas, apóstolos, doutores, ensinadores de mestres e pastores. Existe a vocação geral que Jesus chama todos para ser salvos. E existe uma vocação, aquela que vai ser chamada a pessoa não ser condenada ao lado de fogo. Quando não sou achado, segundo diz a Bíblia Apocalipse no livro da Bíblia. Então Elias vai ser chamado. Elias agora vai começar o seu ministério. Ministério quer dizer, a palavra ministério quer dizer, ministério é uma palavra latina, que quer dizer ofício, incumbência. O Elias vai receber um ofício, uma incumbência, um cargo, uma função, dada por Deus Todo-Poderoso. Porque quando Deus chama as nossas vidas, irmãos, para fazer a sua vontade, Deus nos dá incumbência, Deus nos dá cara, Deus nos dá uma função, Deus não deixa ninguém sem fazer nada. Assim o Elias profeta vai exercer o seu ministério agora em Israel, rei do norte. E a Bíblia diz que ele se apresenta a casa, se apresenta ao rei. Acabe agora Baal. Era um Deus que no Oriente é associado a forças, do qual a Zera era a sua mulher. Então, os dois altares foram amados em Israel, tanto para Baal como para Zera. E além disso, Jezabel vai implantar todos os seus costumes e os seus profetas dentro de Israel. Então, quando eu olho esse texto, a primeira coisa que eu aprendo no ministério do profeta Elias, do Elias Fone, do Elias Servo, é que Elias passou no ele é levantado no tempo de apostasia. A lei de Deus havia se deixado, as pessoas não mais cumpriam a lei de Deus. As pessoas abandonaram a fé, porque quem estava regendo a casa de Israel começa a se apostatar. E além de se apostatar, cai com alguém que não tem compromisso com Deus. Ou seja, Elias é levantado em uma época de apostasia. É isso que Deus quer falar conosco hoje. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma incumbência, Deus te deu um cargo, Deus te chamou para uma obra, para uma função. Então, irmão, nós estamos levantados em tempos de apostasia. E é exatamente igualmente o que nós estamos vivendo nessa época. Ou seja, nós estamos levantados numa fase, num período. A palavra apostasia quer dizer agora, e quer dizer fora. Isso quer dizer colocar-se, ou seja, colocar-se fora da vontade, da presença de Deus. É assim
somos levantados. Elias foi chamado por Deus em um momento em que as pessoas estavam afastando e abandonando a sua fé. No momento em que as pessoas estavam premeditando, porque a apostasia é uma fé premeditada. Ela é premeditada e consciente. É a separação, ou seja, do corpo constituído que ele pertencia. E o povo de Israel vai se afastar de Deus. Começa a abandonar a verdadeira fé. A apostasia, meus irmãos, ela causa duas coisas. Primeiro, casamento nisso. Acabe casou com uma pessoa que não servia a lei de Deus. E todas as pessoas que casam com alguém que não tem a mesma fé que você tem, é mistura. Isso vai de conta aos princípios da palavra de Deus. Paulo disse que liberdade tem, que julgo tem, o filho ideal é o filho de Deus. Que concessão tem o tempo de Deus no tempo do filho, como 2 Coríntios capítulo 6. Então é tudo que deve nisso, um casamento nisso. Aí começa, segundo, a causa da apostasia, a institucionalidade da idolatria. A idolatria é instituída dentro de Israel, aí começa a apostasia. Se nós analisarmos hoje, nós temos muita idolatria no nosso meio. Tem pegado? Tem muita. É pessoas idolatrando homens, mulheres, pessoas idolatrando pastores, cantores, pregadores, achando que eles estão acima de tudo, como se fosse alguém que possa ser venerado. Assim como a vida é. Então, talvez ela instituída, é a causa da apostasia. A idolatria foi instituída em Israel. Quais são os agentes da apostasia? Acabe Jezabel, ou seja, irmãos, mesma coisa. Os agentes da apostasia são os seres humanos. São as pessoas que uma vez dizem que conhecem a palavra, mas não cumprem a palavra. Dizem que conhecem a palavra, mas não vivem como deve ser vivido. Então, qualquer situação que chega, eles começam a apostatar da fé. Se afastam do corpo que eram constituídos. Eles voltam na fé claramente, conscientemente. Toda vez que uma pessoa se afasta, se esfria, ela já está com a sua mente ali programada para se afastar a cada momento. Está sendo priorizado. É conscientemente, vai se afastando. E vai se afastando e é colocado de fora e abandona a fé. As consequências da apostasia, irmãos. Primeiro é a perda de identidade nacional e espiritual. Quando a apostasia chega, a identidade espiritual do povo começa a ser perdida. Ninguém sabe nem quem é ele. Se ele serve a Deus ou se ele não serve a Deus. Porque a identidade nacional, ou seja, o povo local está sendo perdido espiritualmente também. As pessoas olham e veem, acham que já não é mais nada. Analise Deus que ele perdeu a identidade. Essas são as consequências da apostasia. Só que a apostasia também tem um julgamento divino. Ou seja, e a apostasia é um perigo real. E é um mal evitável. Então a apostasia está sendo instalada no reino de Israel. E ele vai ser levantado nessa época difícil de apostasia. Não pense você, meu irmão, que nós vivemos uma época boa, onde nós vamos andar de um lado para o outro e ver maravilha. Nós vamos analisar cada dia que passa o tempo pessoas que apostatando na fé de Jesus. E Deus, Ele tem uma incumbência e um ministério para mim e para você. E é nessa época, nessa fase, nesse tempo que Deus nos levanta. Porque Elias, ele vai fazer o diferencial e diz assim: eu sou Elias, cuja presença estou. Eu estou continuamente na presença de Deus. E a Bíblia diz que segundo a minha palavra não vai chover. E a Bíblia diz que naquele momento Deus o retira. Verso 12 que veio a palavra do Senhor para ele: retira-te, sai daqui, vai para o Oriente, se esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Assim que Elias é levantado no tempo de apostasia, eu vejo outra situação. A segunda coisa na vida deste profeta, deste homem e deste servo de Deus, é que Elias ele tem que seguir toda a orientação de Deus. Porque se
dizer, diante daqui, Elias, e vai, se esconde junto ao ribeiro, diante do Jordão. Deus vai direcionar o ministério do profeta Elias. E Elias tem que seguir toda a orientação, ou seja, toda quer dizer completa, toda quer dizer total, toda quer dizer aquela que não falha, toda a direção, todo o rumo, estabelecido por Deus, toda significa todo o impulso, toda a inclinação que Deus tinha para Elias. E a Bíblia diz que Elias chega até o querite. A palavra querite no hebraico quer dizer colocar no tamanho certo ou na forma certa. Porque todos que seguem a orientação de Deus, eles vão ficar da forma que Deus quer, do tamanho que Deus quer, espiritualmente falando. Porque se você está seguindo a orientação de Deus, você não fica da forma que você quer. Você fica da forma que Deus quer que você fique. Você é colocado da forma que Deus quer que você fique. Ou seja, no tamanho que Deus tem, ou seja, na forma que Deus tem. Então Deus está orientando Elias. E Deus retira Elias dali para que Elias não sofra a situação que vai vir sobre o povo. Porque Elias está na presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus deu uma orientação para ele. E diz: Elias, vá para o querite, porque lá você vai beber o querite. E a Bíblia diz no verso 5 que foi e fez conforme a palavra do Senhor. Elias não andava sem rumo, sem direção. Toda vez que você lê a história desse bebê, sendo que a palavra de Deus deixou ele. A palavra de Deus é a nossa maior orientação. Para que nós tenhamos uma jornada do nosso ministério, na função, na incumbência que Deus nos delegou. Então ele vai e faz conforme a palavra. E ele foi e habitou, ficou no lugar que Deus queria colocar ele na forma e no tamanho certo. E a Bíblia diz que ele fica ali diante do Jordão, no lugar que Deus estabeleceu para ele ficar. Quando Elias é levantado em tempo de apostasia, Elias agora tem que seguir a orientação de Deus. Elias tem que seguir tudo aquilo que Deus quer que ele tenha seguido. E a Bíblia diz que Deus vai dar uma ordem agora dizendo assim: olha, Elias, eu, Senhor, tenho ordenado aos corpos que ali te sustentam, naquele lugar que eu instituí para você. Os corpos, olha só, é uma expressão de Deus. Deus vai usar animais irracionais para sustentar o seu profeta. E a Bíblia diz que de manhã e à noite os corpos traziam pão e carne para Elias. E ele bebia do querite. Porque houve uma ordem de Deus. O ministério desse profeta, irmão, a terceira coisa é que esse profeta vai viver na total dependência provedora de Deus. Ele vai viver o seu ministério, a sua função, a sua incumbência, a sua caminhada. Ele vai viver o chamado de Deus, vai viver o seu ministério. Ou seja, aquilo que Deus otorgou para ele. Uma vida totalmente dependente da provisão de Deus. Elias não tem amigo, Elias não tem companheiro, Elias não tem família para ajudar, Elias não tem pessoa do seu lado. É o próprio Deus que vai cuidar de Elias. E eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para você que acredita. Levante a mão, porque eu estou profetizando aqui nessa noite. Deus, Ele vai cuidar de você, meu irmão. Na caminhada, Ele vai viver. Ele vai existir, vai desfrutar, vai se manter. Ou seja, total dependência. A pessoa que depende, irmãos, é uma pessoa que não dispõe de recursos nenhum, de substância nenhuma. Isso é dependência. Ele vai ver a dependência do próprio Deus. Os corpos vão deixar de comer para trazer para Elias. E Elias bebeu querido, água fresquinha. Elias está vivendo a total
dependência protetora de Deus. Deus tem poder de prover na sua vida. Eu não sei se você chegou aqui à noite o que você está passando de dentro. Eu quero dizer uma coisa para você, que o seu Deus, Ele é provedor. Só basta que você assuma a incumbência, o ministério chamado que Deus colocou na sua mão, porque Deus, Ele cuida de você. Deus cuida, irmão. E a Bíblia diz que viveu cega, porque não tinha chuva na terra. Ele já tinha profetizado que havia chuva. Ia mostrar para a casa de Isabel que Baal não era nada. Baal não dava chuva, que Baal não dava pão, que Baal não fazia nada, que Baal não era Deus, coisa nenhuma. Ele ia se aproximar para o rei do povo que Baal não era Deus. E a Bíblia diz que ele sai dali, vai para Serepta, a palavra de Deus descendo Elias. E a Bíblia diz que ele levanta-se e vai, ou seja, ele não reclama, ele não xinga, ele não murmura, não diz, Deus, eu vou me mandar agora, para onde eu vou? Ele não fala nada, ele simplesmente levanta e vai. Para você que está próximo aqui nessa noite, Deus está dizendo aqui, levanta e vai. Levanta e se põe sobre os seus pés. Levanta e fica de pé, porque Deus lhe colocou algo nas suas mãos para você fazer. Você que está aqui, você tem um ministério, não se sinta pequeno nem estressado, pedir alguém igual para você, que você não. Deus confiou algo nas suas mãos. Na mão de todos que estão aqui, Deus confiou uma função. Deus confiou um ministério. Levanta e vai! E ele vai para a Serepta de Sidom, que é exatamente o território bendito, a 1126,3 quilômetros, que lá, irmãos, é a porta dentro do corpo Baal. Sidom é a terra de Jezabel. E Deus manda de Israel, vai para Sidom, Elias. Fica lá, Elias. Por que, Senhor? Ele não pergunta. Habita lá, Elias, porque eu ordenei, não é expressão de Deus. Deus já dar ordem dos lobos, agora Deus vai dar ordem para uma mulher. Eu não sei se é costume dos irmãos aqui, mas eu vou fazer. Diga para o seu irmão, Deus, diga para ele, quando Deus dá ordem, mandado, irmão. A palavra é que significa a personalidade de quem fala. Quando Deus ordena ordenar de como final. E ele vai para a Serepta, no hebraico ele diz, refinaria. Deus está trabalhando Elias. Deus está voltando Elias no ministério. E é assim que Deus faz com a gente também. Porque quando Deus chama, dá uma incumbência, um ministério, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Começa a colocar na forma que Ele quer. E Ele começa a refinar a nossa vida. E a Bíblia diz que ele se levantou para ser chegando na cidade, viu a mulher viúva apanhando trabalho. Ele pediu um pouquinho de água. Aí quando ela ia, estou atrás também um pouquinho de farinha, colocado na sua mão. Aí a mulher disse assim, meu Deus, diz o Senhor teu Deus, que eu não tenho bocado de pão, eu tenho só um pouquinho de farinha com pedra e um pouquinho de azeite. Eu sou viúva. Depois que eu comer, eu vou morrer, eu e meu filho. Irmãos, olha a lógica de Deus. Como é que Deus manda um profeta para se sofrer com uma mulher que não tem nem para ela? E o Elias profeta dizendo, olha, filho do Senhor. Depois que a mulher traz para ele, não vai faltar na sua mesa pão, não vai faltar azeite. Até o dia que Deus der chuva sobre a terra. E a mulher foi e obedeceu a ordem do profeta. Quando Deus abençoa essa mulher, e a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor fez conforme a palavra de Elias, aí fica ela, Elias, comendo por muitos dias. Imagina o meu tempo determinado que Deus havia dado para Elias, que a terra não havia chuva. Deus queria mostrar o seu poder. Como não era de Israel, Deus queria mostrar para ela que existe um único Deus poderoso. Ou seja, a farinha e o azeite fresquinho a cada dia era um exemplo do profeta da mulher que eles deviam confiar em Deus pessoalmente todos os dias.
mostrar para a mulher que existe um único Deus. E dessa mesma forma eu vejo Deus trabalhando no ministério, Deus está testando a fé de Elias. Deus está moldando a fé de Elias. E talvez você está ali e olha e vê a situação. Você começa a depender de Deus, ele está dependendo, andando. É porque Deus ele está testando a tua fé. Deus está moldando a sua fé. Deus ele quer que a sua fé fique estabelecida. E a Bíblia diz que Elias permanece ali com aquela mulher. Deus está provendo para o profeta Elias, porque ele não tem. Você sabe o que é você fazer o que Deus manda e muitas vezes olhar para o lado e não ter aquilo que você quer? Obrigado. E é exatamente isso. No início do ministério de Elias, Deus começa a trabalhar na vida de Elias. É assim que às vezes algumas pessoas não entendem. Quando passam situações, quando fica dependendo de Deus, é porque Deus está trabalhando na tua fé, no teu caráter. Porque assim que Deus dá a incumbência, Deus começa a modelar, trabalhar, moldar. Aí Elias vai lá, abençoa a mulher abençoa Elias. E fica só dependendo de Deus. Diga para o irmão, eu dependo de Deus. Você também depende de Deus. Elias está dependendo do Senhor. Elias não tem recado de amigo com ninguém. Era o propósito de Deus enviar Elias até o Senhor. E Elias vai obedecendo a Deus. Ele vai para lá, Elias, ele vai. Vem para cá, Elias, ele vem. Ele começa a dizer, eu estou dependendo do Senhor. Mas a Bíblia diz que a mulher morre. A mulher fica pensando que Elias está no juízo de Deus para sua casa. Então, Elias se preocupa, pega o filho daquela mulher, leva para o seu quarto. Olha sobre ele. Clama a Deus. Estende sobre três vezes seu pedido, rogando a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias, a voz de Elias. Isso foi uma comunhão de intimidade que o profeta está tendo com Deus. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Alguém no ministério, ele vai viver desafios na sua vida. Ou por onde ele passar, ele vai viver desafios de Deus. Deus vai te colocar em alguns desafios. Porque ele está trabalhando no teu ministério e na tua vida. Desafio para você nessa pessoa. Que já a mulher tinha alguém dentro de casa que morreu. Talvez você está comendo com alguém que já morreu até. Já morreu de posição. Alguém perto ou longe de você. Deus permite desafio na tua vida. Por onde você passar. Porque isso faz parte do ministério de Deus para você. Nós passamos por desafios, irmãos. Nós passamos por desafios do Senhor. Elias se enfrentou com os profetas de Baal no Monte Carmelo, e Carmelo quer dizer desafio. Foi para lá que ele foi com os profetas, porque Deus queria mostrar quem realmente era o Senhor. E quando Deus quer se revelar de uma forma poderosa, Ele nos coloca alguns desafios. É isso que Ele faz. E Elias ora. Deus ouve a oração. O menino dela a sua mãe. E a Bíblia diz que a mulher entende, analisa que realmente Elias é profeta. E vê que a palavra da boca dele é verdade. Que ele não vinha trazendo juízo. Que ele não vinha trazendo morte. Ele veio trazer vida. Ele veio abençoar. Porque dentro do desafio de Deus, nós temos que levar a vida e abençoar quem precisa. Mas não contou aqui que eles tinham, não foi para você que contou? De ovelha estava caída, fraca na fé.
Significa que Deus colocou a cevadeira como um desafio. Ou seja, Deus nos coloca situações, irmãos, para ajudar as pessoas, para levantar quem está caído. Por quê? Porque você tem um chamado, você tem um ministério, não é uma vocação. Nós não podemos pensar em que Deus te chamou para sentar numa cadeira ou encher o banco, não. Entende uma coisa, Deus ele tem uma incumbência para cada um de nós aqui. E Ele vai colocar você em alguns desafios. Aonde você passar, se quer um trabalho, se quer a família, se quer uma parentela, um vizinho, não sabe, aonde você for, você vai passar por desafios de Deus. E a Bíblia diz, e depois disso, ele está com os profetas, se revela ali no monte com o povo. Porque ele mandou juntar no povo. E aí, assim, no capítulo 18, a fome era extrema em Israel. A fome era precária. Elias comia os profetas de Baal. Comia na mesa de Jezabel. Porque falavam que Jezabel queria. E a Bíblia diz que quando Elias chega lá, Elias está aqui com o povo. Só eu fiquei como profeta. Só eu fiquei como profeta do Senhor. Alguém pode pensar que Elias está sendo um pouco egoísta, não é não. É porque ele está zelando pelaquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque se chegou os filhos de profeta também, os que estavam na mesa, comendo na mesa de Isabel, e os que estavam na caverna presos. E Deus não chama ninguém para ficar na mesa de Isabel, significa a mesa do mundo, e Deus não chama ninguém para ficar na caverna. Deus chama profeta disposto. Mas Elias se revela como alguém que ficou sozinho. Você sabe o que eu aprendo aqui no ministério deste homem, deste profeta, deste servo? É que ele vai enfrentar solidão, irmão. E todo servo, todo profeta, todo homem de Deus enfrenta também solidão. Quando tem todo ministério, enfrenta uma fase de solidão, terrível de solidão. Porque não tem ninguém que está do lado dele. O único que está perto dele é só Deus. Talvez você está aqui e não tem incumbência de Deus. E você vai dizer, eu sou sozinho. Você pode não ter companhia física, mas você tem a maior das companhias, que é a companhia de Deus. Nisso se revela o período de solidão que ele está passando. Que significa o estado de quem se encontra ou vive isolado. Agora existem solidões que as pessoas procuram. E existe a solidão aqui, a solidão que nós passamos por ela. Que é quando Deus permite que todo mundo saia de perto de nós, porque Ele está trabalhando na nossa vida. Talvez você pode dar graça a Deus, estou sozinho. Se Deus está trabalhando na tua vida, tirando as pessoas, porque Ele quer trabalhar diretamente com você. Agora tem a solidão que as pessoas procuram. Ela se isola para não ficar perto de ninguém. No capítulo 19 aconteceu para mim assim, você começa a pegar uma depressão. Depressão aqui não é demônio, depressão aqui não é pecado. Demônio de espiritualismo pode provocar depressão. Pessoas que trabalham com macumbaria podem ficar depressivos por causa do demônio. Pecado da depressão pode, Davi ficou em depressão por causa do pecado que ele não confessou. Mas depressão aqui, que é isso primeiro, por um lado de solidão, é trabalhar com fé, com terapia e com remédio. Elias diz assim: se eu vou, fica aí que eu vou para a terceira. Elias está se isolando, Elias não quer ficar perto de ninguém. Por quê? Porque você está dizendo: eu vou matar você, Elias. E Elias sabe. Elias tem a palavra, irmãos, todos os malfeitores, todos os profetas, todos os feiticeiros. Mas toda a palavra da rainha, Elias não podia dizer nada. Por quê? Porque ele entende que rainha foi instituída. Ele respeita a hierarquia. Pode ser que ele não pediu, mas como o profeta de Baal? Quando Deus ia agradecendo o povo, ele disse: bom, mata essa raça toda. Mas não, o rei, a rainha, ele não dá a palavra de juízo para ele.
Porque alguns profetas, pastor, alguns pregadores dizem que Elias morreu para mulher. Isso é errado, não. Elias está respeitando uma autoridade constituída, sendo ela ou não, de Deus. Por isso que a Bíblia diz que lá para frente Elias vai ungir Eliseu e um homem chamado Jeú, que assim vai tornar rei, e aí vai destruir Jezabel. Mas Elias está passando pelo período de solidão no seu ministério. Fique de pé, por gentileza, Deus. Diga glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. É que a pessoa aqui tem um ministério de Deus, tem uma incumbência de Deus. Tem uma função que Deus deu. Nós somos levantados sem apostasia. Nós temos que seguir a orientação de Deus. Nós vivemos totalmente dependentes de Deus. Nós passamos por desafio e passamos. Nós passamos por período de solidão. E a terceira coisa que eu vejo e aprendo no ministério desse profeta é que ele vive uma trajetória de milagres com Deus. Além dele passar por tudo isso que aqui eu mencionei, ele vive uma vida como outro, como profeta, como servo, uma trajetória de milagres com Deus. Você pode pegar na mão do seu irmão aí do jeito dele e dizer assim para ele: se você obedecer, não, irmão, fala forte, se você obedecer o ministério de Deus, a incumbência de Deus, o que Deus deu para a sua vida, você vai ter uma trajetória de milagre. Quantos meses isso aqui nessa noite? Quantos meses nessa noite? Ele ia ter uma trajetória de milagre. Continue pegando no irmão, vou orar para a sua vida. Eu vou orar para você nessa noite. A pessoa está aqui, pastor, que tem um ministério de Deus. Essa irmã vem aqui, garoto. A senhora, vem aqui, por favor. Eu quero orar para a sua vida com a introdução de uma senhora mesmo. É a senhora dele. A senhora de rosa. Vem aqui, eu quero orar para a sua vida. Fiquei um pouco tímida como primeira vez, mas Deus, esse profeta, pastor, fique à vontade. Deus tem um chamado. Que profecia, irmão? Acredite em profecia? Deus tem um ministério na tua vida. Poderosamente. Siga toda a orientação que Deus tem para você. Aonde você passa, Deus vai fazer coisas. Diz assim: você vai ter fazer para ninguém. Deus é para você mesmo, porque eu me chamei para incumbir de uma função. Diz o Senhor para você. Amém? Feche os seus olhos. Pode ficar, eu vou orar para você. Feche os olhos. Você vai olhar para o seu irmão. E você vai profetizar para ele, dizer: Deus, está aqui o meu irmão, tem um chamado, tem um ministério, uma incumbência do Senhor. Ele vai profetizar para você, você vai profetizar para ele. Porque o profeta Elias, quando ele resolve obedecer a Deus e ver como Deus quer, ele tem uma trajetória de milagres. E ele passa a viver e revelar quem é Deus. Deus te chamou para você revelar quem é Deus para este mundo. No momento de apostasia, Deus te chamou para isso. Para você revelar o único que verdadeiro Deus. Feche os seus olhos. Comece a orar com o teu irmão aí nesta noite. Diga para ele assim: Deus te vocacionou. Deus te chamou para o ministério. Deus te chamou para o... Comece a orar na vida dele. Ele ora por você e você ora por ele. Em nome de Deus, eu vou orar pela igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chuta. Em nome de Jesus aqui nessa noite, eu abençoo aqui a tua filha, Deus. Meu Deus, como a igreja batista renovada aqui em Guarulhos, eu profetizo na vida dessa mulher aqui nessa noite, Senhor, que a partir de hoje, mais e mais, vai ter uma trajetória contigo, para que o Senhor incumbente o ministério para ela, meu Deus. Então, vou profetizar do Senhor, ministra a sua bênção, ministra a sua bênção, Deus te convence o que precisa, Deus te dá a manutenção, Senhor, a força de intercessão, mas não é hora, Senhor, de falar, é hora de caminhar, é hora de fazer o que o Senhor quer. O desafio que ela vai enfrentar, o Senhor seja com ela, meu Deus. Deus, toda frase de solidão, o Senhor será perto dela, Senhor. Suba o seu ouvido e mostrando que o Senhor é Deus. Eu abençoo ele.
noite. Deus, oferta a tua bênção para essa igreja aqui nessa noite. Deus, tem como eu poder agora e começa a tocar em vidas aqui. Começa a renovar vidas aqui. Começa a dar força das vidas aqui. Deus vai renovar crentes aqui. Que tem esperança. Deus vai pegar experiências aqui. Que ficarem ali embaixo. Pegar uma apostasia grande. Mas Deus te chamou para o propósito. Deus te chamou para uma influência. E Ele tem um ministério para você. Ele tem uma trajetória de milagre para a sua vida. E você resolveu obedecer. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a igreja. Eu poderia pregar qualquer coisa, mas eu disse pregue isso na minha igreja nessa noite. Diga para eles que eu tenho um ministério para cada um deles. Diga para eles que eu tenho um chamado pequeno. Cada espaço. Eu sou um convertido, não posso. Eu não sou nem falar, pregador, não convertido, eu não posso. Deus tem um convertido, chamado. Ele não consegue, me chamou. Ele não vê lugar nenhum. Ele não tinha pai, não tinha mãe, você pode nascer, Deus é com ele. Talvez você olha assim, meu pai não é pastor, minha mãe não é pastor, eu não sou amigo de obreiro, não sou amigo, mas Deus te chamou para a vocação. Talvez você te valorize, mas Deus olha para você. Eu quero que você tenha essa noite uma vitória na sua vida, uma trajetória de milagre, se você resolver seguir a ordem de Deus para você. Amém, irmãos? Amém, queridos? Deus nos abençoe.